chegando ali. Tá. Boa noite, eu sou terapeuta formada no universo especializado para mulheres. Então a gente está aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a importância da inteligência emocional feminina. Antes de tudo, eu quero alinhar com vocês. Claudinho, eu quero que você senta lá. Ah, é? É. Só quero você aqui na hora do vídeo. Eu quero alinhar com vocês algumas expectativas. Geralmente, quando a gente vai para algum encontro, a gente pensa o que é inteligência emocional feminina, o que vai falar lá, o que vai acontecer. Então, eu quero alinhar alguma coisa com vocês. Vocês já ouviram aquela palavrinha Nárdia? Já. Tudo que acontece em Nárdia fica em Nárdia. Então aqui é Nárdia. Nós somos mulheres, somos adultas. Às vezes vai acontecer alguma fala. Eu creio que nós, como mulheres, nós entendemos a nós mesmos, não precisamos de passar para esse portão para fora. Então o que acontecer aqui vai ficar aqui, tá bom? Eu acho que tudo que acontecer a gente leva para a gente mesma e não precisa estar passando para outras pessoas, né? E o que vocês irão aprender? Por que é importante desenvolver inteligência emocional? Como desenvolvê-la? Qual o principal pilar da inteligência emocional? A gente hoje está sendo bombardeado sobre inteligência emocional na internet, televisão. O que é essa inteligência emocional? Qual é o principal pilar dessa inteligência emocional? E aqui a gente vai trabalhar com algumas técnicas. E nessa técnica que a gente vai trabalhar, nessas dinâmicas, eu vou precisar de o seguinte, que vocês vão fechar os olhinhos de vocês, vão concentrar. Eu não vou, como se diz, dopar ninguém, levar ninguém lá para o sétimo céu, né? A gente fecha os olhos para quê? Quando a gente vai orar, a gente não fecha os olhos? Então, é para a gente se concentrar no que está acontecendo. E eu preciso de vocês, para vocês se entregar, vocês se deixarem entregar nessa dinâmica, tá bom? Quando você quer lembrar de alguma coisa, você fecha os olhos. Então, quando eu pedir vocês para fechar os olhos, fecha os olhos, se concentra naquilo que eu vou estar falando e vocês vão estar ouvindo a minha voz. Não se preocupa, é estado de presença. Não é hipnose. Ninguém aqui vai ser hipnotizado. Não se preocupe quanto a isso. Né? Acho que eu só Inteligência emocional não é uma coisa só, e sim um conjunto de habilidades humanas que se inicia na capacidade de perceber e administrar alguma coisa. Vocês sentem raiva, medo, alegria, amor? Sim. Sim. Né? Eu sinto bastante dessas coisas, né? E a gente não aprende a lidar com isso. Você aprendeu a lidar com isso na escola? Na sua família? Você aprendeu a lidar que você pode ter raiva? Você pode ter alegria? Você pode ter tristeza? Que você pode ter medo? Ninguém fala, principalmente, eu já vou fazer 60 anos, né? Principalmente na minha idade, a gente não aprende a lidar com isso. Pelo contrário, o que a gente vai aprender a respeito disso? Né? Você esqueceu o que estudou na hora da prova? Fez algo? Eu tenho uma filha, gente, que ela estudava. Chegava na hora da prova, ela não conseguia fazer nada. Fez algo na hora da raiva e depois se arrependeu? Várias vezes também. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente faz isso? Deixou de fazer algo com medo de errar e ser criticada? Muitas vezes a gente tem cada ideia legal, a gente fala, não vou fazer porque, né, eu vou ser criticada, alguém não vai gostar. E muitas vezes isso acontece com a gente, né?
Eu já passei por isso várias vezes, né? Só que a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, com aquilo que a gente está sentindo naquele momento, né? E isso a gente vai aprender um pouquinho aqui. Por que é importante desenvolver inteligência emocional? Como desenvolvê-la? Qual é o principal pilar da inteligência emocional? Inteligência emocional é eu aprender a lidar com as minhas emoções. E o principal pilar disso tudo é o estado de presença. O que é o estado de presença? Aconteceu? Aconteceu. Eu posso fazer alguma coisa? Aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Igual, há 10 dias atrás, eu caí num golpe. Se eu não estivesse fazendo terapia, gente, eu ia para a cama. Mas o que eu fui fazer? Eu fui fazer BO, eu fui no banco, eu falei, eu tenho que fazer. Ficar parada, eu não posso. Então, aconteceu, não adianta eu me acolher, ficar lá na caminha, as coisas não vão acontecer. Então, eu tenho que aprender a lidar com essa inteligência emocional, né? Tô triste. Tristeza é normal a gente sentir. O que aconteceu para mim estar triste? A gente tem que procurar pensar na gente, o que está acontecendo para mim ficar triste, né? Aprendeu, o que aconteceu, tentar me acolher, é o momento de eu me acolher e falar, não, Cláudia, aconteceu. Respirar e tá tranquilo, agora o que eu posso fazer para me melhorar, para me sair desse lugar de tristeza, né? Então, isso é uma inteligência emocional e não me deixar isso tomar conta da gente. Nós temos no nosso cérebro uma amígdala cerebral. E quem já sentiu depressão, quem já sentiu, já ficou nervosa, quando você fica nervosa, a nossa amígdala cerebral, o sangue vai todo para ela. Então, ela ali, ela toma conta. E aquilo ali não deixa a gente desenvolver isso. Então, o que a gente precisa parar? Quem já ouviu aquela frase? Respira, conta até 10, conta até 100. Às vezes eu preciso contar até 1000. Porque aí o sangue vai abaixando e você vai conseguindo tomar decisões naquilo que está acontecendo naquela hora. Eu vou aprender. Então, as emoções, elas não são ruins. Tristeza não é ruim, medo não é ruim, porque o medo, às vezes, até evita da gente fazer coisas ruins. Então, você sentir medo não é ruim. Agora, tem medo que nos paralisa, aí ele é ruim. Então, nenhuma emoção, ela é ruim. A partir do momento que eu sei trabalhar com ela, que eu sei gerenciar ela não é ruim. Mas eu preciso aprender a lidar e eu preciso aprender a gerenciar essas emoções. Até o final eu descubro como Posso a fazer gente só um lidar teste com isso. aqui? E olha só, gente, 11,5% de brasileiros sofrem de depressão e a maioria são mulheres. 18,6% de brasileiros sofrem de TAC, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e a maioria são mulheres. Porque nós mulheres, Deus nos fez totalmente diferente do homem. Então, nós somos a parte frágil. Hoje, a feminilidade diz que nós podemos ser fortes, nós podemos ser isso, nós podemos ser aquilo. Mas Deus não nos criou assim, né? E a gente, mesmo que a gente suba no cargo de liderança, de tudo, nós somos frágeis. E qualquer coisa vai atingir mais nós do que os próprios homens. Onde eu posso apertar? Pode apertar aqui no setinho, ó. É mais fácil. Obrigada. Aí, ó. E o prejuízo da falta de inteligência emocional não são apenas patológicas, não é doença. Há uns 25 anos atrás, eu tive uma perda pessoal. Eu perdi o meu marido. Ele já estava doente. Meu marido, hoje fazendo terapia,
Eu vejo assim, ele foi muito abusivo, ele foi um ótimo pai, mas como esposo, ele foi muito abusivo, ele sofria de uma doença, né? E a gente teve vários problemas e ele morreu. E quando ele morreu nos meus braços. A última respiração dele, ele e caiu nos meus braços. E eu, gente, eu tinha 16 filhos. Eu tenho 16 filhos, 15 são do coração. E engraçado que naquela época, quando eu via ele desfalecendo ali, eu falava assim pra ele: você não vai morrer, você não vai me deixar com esse monte de filho, você não vai morrer, né? Mas ele morreu, né? Morreu ali nos meus braços. Quando a ambulância, eu ouvi o barulhinho da ambulância, ele só fez isso, ó, e caiu nos meus braços. E ali, gente, eu sofri numa depressão, eu fui pro fundo do poço. Eu cheguei a 48 quilos. Eu não comia. Tenho 2 filhas aqui que são provas disso. Eu não comia, eu não bebi. Eu tinha 6 meses que eu tinha feito a bariátrica, que juntou um pouco. E para mim foi muito difícil, porque eu venho de uma igreja evangélica. Eu nasci na igreja evangélica. Eu tenho 45 anos de conversão. Talvez eu sou até mais nova de conversão aqui do que algumas aqui que têm idade. Então, crente não pode ter depressão. Crente, a Cláudia é forte, a Cláudia tem 16 filhos. Imagina a Cláudia ter depressão. E eu não aceitava ajuda. Eu ia no médico, o médico: Cláudia, você precisa de ajuda. Mas eu não tenho depressão, doutor. Pra quê? E até que um dia ele chegou para mim, numa das consultas, ele falou para mim: Cláudia, meus ossos estavam todos fracos. Ele virou para mim e falou: Cláudia, seus filhos ficaram sem pai. Agora eles vão ficar sem mãe. Porque o diagnóstico para mim era morte. E quando ele falou essa frase para mim, eu falei: não, doutor, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Aí foi a tal que eu entrei na medicação para dormir, medicação para depressão, e eu fui entrando em medicamento. Ali foi me ajudando. Fui para psicóloga, só que a psicóloga falava para mim: não, você tem que se cuidar, você pode tudo, é tudo para você, sabe? Era só o eu. E o que eu aprendo na palavra de Deus, que não é só o eu, né? Em mim, eu tenho Jesus na minha vida. E eu não gostei muito da psicóloga. Fui para psiquiatra, né? E o que me ajudou muito naquela época foi fazer de novo aconselhamento bíblico. Isso me ajudou muito, né? Só que aqui, e aconselhamento bíblico, gente, quem conhece medicamento para dormir aqui, antidepressivo, eu cheguei a tomar 100 gotas de Rivotril. De uma vez. Eu fazia coquetel, aí eu comecei a trabalhar, eu precisei de trabalhar como cuidadora de idosos. E aí eu comecei a entender de medicamento. Eu fazia coquetéis de remédio para mim conseguir dormir. Teve uma vez que eu fiz coquetel de remédio para dormir, o antidepressivo, o remédio muscular. Eu fiz esse coquetel, eu tomei, eu tranquei a porta do quarto, eu queria morrer naquele dia. Tomei aquele monte de remédio, tranquei a porta do quarto e fiquei. E graças a Deus não era o meu tempo, eu esqueci de trancar a janela. E meus filhos batiam na janela. Batiam na porta e eu ali não conseguindo abrir. E até que não sei qual das minhas filhas, não lembro, entrou pela janela, chamou a ambulância. E todos vocês sabem aqui que quando a gente tenta se matar, a gente precisa fazer um BO, né? E me levaram para o médico. E graças a Deus, uma das meninas conversaram com os policiais, falaram: olha, ela está nesse estado, e não precisou fazer nenhuma intercorrência ali, né? Mas eu cheguei a esse ponto, e não foi a primeira vez. Uma vez eu dirigindo, meu testemunho é muito grande, eu estou invocando para vocês. Eu dirigindo a Ilha Fernão Dias,
numa dessas fases, eu vi um caminhão à minha frente e eu falei, eu vou me jogar, eu vou acelerar esse carro e vou para cima desse caminhão. E eu acelerei com tudo. Eu queria bater na traseira daquele caminhão. Só que Deus, o Espírito Santo, na hora, eu acho que ele pegou a minha mão e me desviou e eu saí. Eu cheguei no fundo de um poço por causa da depressão. Só que hoje, estudando e entendendo, né, a depressão, gente, a depressão, ela é sintomas. As emoções que a gente sente hoje são sintomas. A raiz do problema da gente está lá na infância, lá na criança que eu fui. E aqui eu não estou culpando nem papai e nem mamãe. São, às vezes, interpretações que a gente fazem e que guarda. O nosso cérebro, ele é informacional. E ele vai criando os caminhos neurais e vão colocando coisas ali que a gente acaba acreditando nisso. E isso vai ficando, ou ele vai explodir na adolescência, ou na juventude da gente, ou quando a gente é adulta. O que explodiu em mim nessa época foi o que aconteceu, uma situação que aconteceu comigo lá na infância, que eu nem lembrava, fazendo terapia, eu lembrei, que eu nem lembrava. Então, uma coisa que aconteceu lá e me fez explodir. Então, foram sintomas. O que se você passa por... Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico. Eu entrava no carro e eu achava que eu não conseguiria dirigir. Então, mas é tudo de lá da infância. Então, a gente, quando a gente faz a terapia, tem sessões que a gente volta lá atrás e tenta ressignificar tudo isso. E a gente não cura de uma vez só não, tá? Mas porque a gente, todos os dias a gente precisa tirar, a mentora do curso fala, são casquinhas de cebola, a gente precisa tirar. Então, às vezes a gente está sofrendo hoje, mas por coisas que a gente precisa tratar lá na infância. Gente, é tão fácil tratar. Não é difícil. É só você ressignificar e você se torna outra pessoa. Eu sou prova viva de que a gente muda. Pelo que eu já passei e hoje, fazendo terapia, fazendo esse curso, sendo uma terapeuta, né, especializada no universo feminino, tem muita facilidade de mudar. Com 10 sessões, você se torna outra pessoa. Isso eu posso garantir para vocês, isso. E isso não é só você, não é patologia, não é só doença. Isso influencia muito na sua falta de concentração. Você não consegue se concentrar porque o seu cérebro tá ali, tá naquelas emoções que você está sentindo. Sua falta de produtividade, no seu serviço você não consegue produzir, né? Você não consegue se conectar com as pessoas, porque quando você está assim, o que você quer? Cama, se isolar. Você não quer nem ver ninguém na sua frente. Você causa uma dependência emocional. Então, se você quer ficar ali porque você quer que seu marido cuide de você, você quer que seus filhos cuidem de você, que seus netos cuidem de você, que uma amiga cuida de você, então você passa a ter dependência emocional dessa pessoa. Você fica insegura. Você fala, eu não consigo fazer nada. Né? Então, você se forma naquele casulinho ali. Né? Então, isso vai te tornando essa pessoa. Quem já ouviu falar muito nessa frase? Menina dengosa, não foi nada, já passou, o menino não chora, é feio sentir raiva, né? Finge que não foi nada com você, né? E cala a boca, não fique triste, medrosa, finge que está tudo bem. Gente, hoje, se eu soubesse disso tudo, para criar os meus filhos, eu faria tudo diferente. Né?
Porque uma palavra negativa que você fala para o seu filho, que você fala para o seu neto, são caminhos neurais negativos que você está criando na cabeça deles. E a gente tem que ressignificar isso para criar caminhos neurais positivos na vida deles. Mas uma boa notícia que tem solução. A terapia é uma solução para a gente criar novos caminhos neurais para isso. E eu vou fazer uma técnica agora com vocês, né? Que essa técnica agora, eu quero que vocês fechem os olhinhos de vocês, todo mundo de olhinho fechado, numa posição bem confortável, estica os pés, fica com os pezinhos bem esticados, feche os olhos, se concentre. Solta pela boca. Mais uma vez. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Traga atenção para o seu corpo. Quanto tempo faz que você não se escuta? Quanto tempo faz que você não tira uma pausa para você? O que você vem falando sobre você hoje? Qual a emoção que está te predominando hoje? Qual é o seu estado emocional? Apenas te observe, não te julgue. Seja sincera com você mesmo. Agora eu quero que você traga atenção para o aqui e agora. Respire pelo nariz, bem profundo, e solta pela boca. De novo. Mais uma vez. Pode abrir os olhos. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Quanto tempo faz que você não tira esse tempo para você? Eu acho que a gente precisa ter esse momento, né? A nossa vida é uma vida muito agitada, pensando em muitas coisas, até na hora de dormir a gente continua pensando. Então, ter um tempo para si esvaziar, é muito importante. Porque quando você esvazia, eu creio, né? Dá lugar a coisas novas, né? E isso, gente, se a gente parar para pensar, quando Deus nos criou, o que Ele exalou em nós? O sopro da vida, a respiração. E essa respiração, ela melhora até o nosso tempo com Deus. Quando você vai fazer o seu devocional, que você fala? Agora, o estado de presença, que é o primeiro pilar da inteligência emocional. É o aqui e o agora. Então agora eu vou fazer a minha devocional. Esvaziar minha cabeça e concentrar. Isso melhora tudo na gente. O que você,
vai cozinhar. Agora é a hora de eu fazer o meu almoço. É o estado de presença. Então eu vou concentrar no almoço que eu vou fazer. Isso muda muito na vida da gente, esse estado de presença. Né? E é aquilo que eu falei, que a gente fala, né? Se você está nervosa, se aconteceu alguma coisa, respira, não toma decisão precipitada. Por isso que Deus colocou fôlego na nossa vida, né? Vamos respirar. Deus nos fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Ele nos criou, cada uma de nós, de um modo especial. E a gente tem que usar isso a nosso favor, né? E eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que muitas acertinho, né? Porque não adianta a gente ficar negando que a gente não sente isso, que a gente não tem as nossas emoções, que as emoções não se floram na gente. A gente tem que aceitar. E aceitar é o estado de presença. Eu não estou bem hoje. E o que eu vou fazer com isso hoje? Então, se acolhe. Né? É hora de eu me acolher. O que é acolher? Eu me aceitar. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir amor. Amor também exagerado prejudica. Né? Então, se acolhe e fala, olha, eu estou sentindo assim e o que eu vou fazer agora ir para frente? Para a cama não vai resolver nada. Brigar também não vai resolver nada. Né? Discutir com o marido, discutir com o filho, discutir com uma amiga, um irmão, não resolve nada. Né? Gritar também não resolve. Então, na nossa cabeça a gente falar, não, vamos parar, vamos pensar e o que eu vou fazer daqui para frente. O futuro, quando a gente pensa no futuro, ai meu Deus, o que vai acontecer no futuro? O futuro, ele não causa ansiedade. O passado, ai, por que eu fui fazer aquilo? Aí que vem a depressão. Porque eu pensar, eu podia ter sido diferente. Por que aconteceu aquilo? Por que Deus deixou acontecer? Por que Deus deixou tirar 8 mil da minha conta? Por que eu caí nesse golpe que aconteceu comigo na semana passada? Se eu ficar só pensando nisso, eu vou entrar em depressão. Então, aconteceu, aconteceu. É o que eu vou poder fazer agora, assumir o meu erro e agir e aprender para que eu não possa errar mais nessa situação. O estado de presença nos permite escutar a nós e aos outros e aumenta a nossa concentração e nossos resultados. E agora a gente vai treinar mais uma vez. E esse que eu vou fazer, essa dinâmica que eu vou fazer agora, gente, é uma dinâmica muito, muito poderosa. Além de você não poder falar, você vai escutar. Você vai escutar você vai escutar a pessoa que está do seu lado sem você poder falar. Aqui você conhece você. Muda aqui. Muda aqui, ó. Eu estava tanto precisando conversar com você. Muda ali que você é a neta da Dona Érica. Muda ali um pouquinho. Antes dessa dinâmica, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. A maioria das mulheres desconhece ou nega a peculiaridade do emocional feminino. Gente, nós somos mulheres, nós temos 4 fases: pré-menstrual, menstrual, pré-ovulação e ovulação. Qual a melhor fase para você tomar decisão, né,
nessas 4 fases que nós temos. Na pós-menstruação. Na pré. Ovulação. Sabe por quê? Que nós, quando a gente vai ovular, eu sou uma mulher completa. O que é uma mulher completa? Eu já passei pela menopausa. Aí tem a menarca, quando a mulher menstrua, né? Depois a menstruação e a a mulher cíclica é quando ela está passando da menstruação para a menopausa. Então, isso é um tema para uma outra roda de conversa. Mas quando a gente se conhece, eu mesmo sendo uma mulher completa, eu sei quando eu estou para ficar menstruada, eu sei quando eu estou ovulando, né? Eu sei, porque assim, e a gente aprendeu como mulher que aquele sangue que a gente solta da menstruação é um sangue sujo. É limpo. Não é? Gente, aquele sangue era para gerar uma vida. E tem vida ali. Estão fazendo um estudo agora, começou a fazer um estudo agora, de tirar a célula tronco do sangue menstrual da mulher. Porque ali era para gerar uma vida. E o que a gente ouve quando pequeno? Ah, você menstruou, agora você pode ter filho. Né? E muitas vezes as mães nem conversavam com a gente sobre isso. Né? Isso dá uma roda de conversa maravilhosa, que eu tenho um tema sobre isso. Mas se a gente aprender a usar isso ao nosso favor, não tome decisão quando você estiver pré-menstruada com TPM. Quem aqui com TPM falou assim, ai, que vontade de matar alguém? Não dá? Não dá vontade de matar? Gente, eu tenho 16 filhos, tenho 8 meninas. Eu tenho 8 meninas. Geralmente, quando a gente convive com mulher, a gente menstrua quase junto. Né? Eu tenho uma filha, Gabriela, quando ela estava em casa, que ela morava em casa, a Gabriela comigo, gente, vocês não têm noção. Eu nunca me esqueço, teve uma cena que eu abri a porta, ela abriu a porta. Eu estava para pré-menstruar e ela também, na TPM. Ela olhou para mim assim, nós duas voltamos pro quarto. Porque a gente batia a boca, a gente discutia, sabe? Então, a gente tem que aprender a lidar com essas 4 fases da mulher. Quem sabe a próxima a gente pode falar sobre isso. Então, a gente tem que aprender. Então, tá na pré, tá na TPM, se acolhe, olha. Vai passar, é só um momento. Eu estava planejando isso aqui, eu tava num período que eu acho que eu estava para pré-menstruar. Falei, não tenho ideia nenhuma, Deus. Não sei nem como fazer. Mas daqui a 4, 5 dias, passa. Aí eu peguei e deixei para fazer depois. Na menstruação, o que você quer? Ficar quietinha, você chora, e chora mesmo, que chorar faz bem, né? Agora, na pré-ovulação também você tá mais simpática. Percebe, começa a perceber isso em vocês. Você tá dando tchau pra todo mundo, já, até de quem você não gosta. Né? Você dá tchau, você tá toda simpática lá. E na ovulação, mais ainda. Na ovulação... Gente, se você tiver que fechar um contrato, se tiver que fazer alguma coisa, faz no período da ovulação. Você tem ideia poderosa quando você está ovulando. É o momento que o corpo está mais sábio. O corpo está ali preparado para receber uma vida. Mesmo que você não vá ter filho, mas o seu corpo está dizendo, ó, vai nascer, você está preparado para receber uma vida, alguém ali. Então, é um ótimo momento de você tomar decisão na sua vida. Mas a gente deixa isso para outra roda de conversa, né? E outra coisa, às vezes a gente não está num período muito bom. Às vezes você tem uma colega de trabalho chata. Eu trabalhei numa empresa que a minha chefe, ela chegava assim, só tem burro nessa empresa aqui. Aí a gente falava assim, nossa, João Bosco dormiu de calça jeans hoje. Gente, coitado, acho que ela devia estar no período pré-menstrual dela. Mas a gente não sabe o que está passando na vida dela. Se ela está com problema de família, se ela está com problema com o esposo, se ela está com problema de doença, a gente só sabe julgar.
Infelizmente, nós mulheres julgamos as próprias mulheres. A gente não para pensar, sabe? Não para acolher. Chega para pessoa e Claudinha, você tá bem hoje, minha amada? Tá acontecendo alguma coisa com você? Vamos ver o fundinho do iceberg dela? Né? Você quer chorar no meu ombro? Começou a perguntar, tudo bem? Então, assim, às vezes a gente vê uma amiga no trabalho que ela tá toda lá com problema, mas ninguém, a gente só sabe, ó, meteu o pau. Falta muita empatia. A gente não para perguntar, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Se você tiver, eu tô aqui, eu quero te ajudar. Se coloca à disposição. Né? Porque nós somos mulheres também. Tem dia que eu não tô bem. Né? Tem dia que eu quero mais ficar lá dentro do meu quarto, que geralmente é quando é o pré-menstrual ou menstrual, eu quero ficar quietinha no meu quarto. Mas mesmo assim, gente, a gente passa por esse período e a gente tem que trabalhar. Né? A gente tem que trabalhar, a gente não pode parar. E muitas vezes a gente nega isso. E se a gente negar isso, a gente nega outros sintomas da vida da gente. Né? A gente nega o nosso emocional e o nosso comportamental. A quantidade de hormônio que eu tenho hoje não é a mesma que eu tive ontem. E isso, homem não passa por isso. E se o meu hormônio está gerando, vai gerar mudança no meu comportamento e vai gerar mudança no meu emocional. Se você tem vontade de chorar, entra no banheiro e chora. Fecha seu quarto e chora. Gente, chorar faz bem. Chora, chora, chora. Bota um louvor lá e chora. A Thaís falou que bota louvor para dormir. Bota louvor e chora. Depois bota o louvor e começa a dançar. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso. E pronto. Aí o seu marido vai olhar assim, nossa, essa mulher tá, né? É bipolar. É bipolar. Mas se ele te conhece, ele vai saber. Vai saber, ó, ela tá menstruada. Ela tá de TP. Nem respira. Aí na ovulação você tá lá gritando, tá lá louvando, né? Beleza, passou. Passa. Né? Gente, é uma coisa assim que eu fico, mesmo eu sendo mulher completa, eu tava tomando, graças a Deus, hoje eu me livrei do antidepressivo, porque é honra e glória do Senhor. Eu tava assim, eu levantava da cama para trabalhar, eu falei, Deus, eu não tenho vontade, mas eu ia, porque a gente tem que ir, né? Aí eu fui no meu psiquiatra. Falei, doutor, não tô bem. Não tô bem. Ele, vamos aumentar o seu antidepressivo. É tudo que o psiquiatra faz, né? Aí eu falei, mas eu tô tirando o antidepressivo, eu vou aumentar. Aí eu falei, não, eu vou no meu médico ginecologista, porque eu já estava querendo ir para fazer, a gente faz todo ano, né? Ele virou para mim e falou assim, Cláudia, eu acho que você precisa de fazer reposição hormonal. Eu falei, doutor, reposição hormonal? Engordar? Não quero. E ele, bem sincero, falou para mim assim, quantas calorias tem aquela pílulazinha? Nenhuma. Então, minha filha, fecha a boca e faz a reposição hormonal. Porque a gente, acho que eu posso falar aqui, acho que só a Maria aqui que não é, mas a gente não tem libido, a gente vai no banheiro várias vezes e volta com vontade de fazer xixi de novo, a gente sente calor e várias outras coisas que a gente vai sentindo quando está na menopausa. Gente, fiz reposição hormonal, não engordei, graças a Deus que eu fechei a boca. Foi a melhor coisa da minha vida. E o médico queria aumentar o meu antidepressivo. Não era depressão, era hormonal. Mas muitas vezes, né, não é demônio, é hormônio. Né? Porque muita vez, nossa, aquela mulher tá lá toda chorosa, tá endemoniada.
Não, filha, é hormônio mesmo. É hormônio. Trata do seu hormônio, vê sua vitamina B12, vê seu ferro, vê se os seus exames estão em ordem, porque, gente, não é demônio, não. Muitas vezes é. Algumas vezes é demônio mesmo. Mas muitas vezes é hormônio. Então, faz o seu check-upzinho todo ano e vê se tá tudo bem com você. Tá bom? E vamos ter mais empatia, né? Muitas vezes é com a gente precisa de alguém que acolhe a gente. E vamos acolher, né? Mulheres, vamos acolher outras mulheres, né? Agora, nós vamos para essa dinâmica, que é outra dinâmica que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês fiquem de uma de frente para a outra. Puxa vida. Porque você já vai... Pode ir. Ó, em silêncio, sem falar nada. Eu quero que vocês olhem um para os olhos da outra. Não vai poder falar nada. Em silêncio. Olhe bem no fundo uma das outras. Sem falar nada. Busque se conectar com essa mulher que está na sua frente, essa mulher poderosa, linda e maravilhosa. Em silêncio. Agora, sem fazer nenhum barulho, eu quero que você troque de par. Aprecia bem a mulher que está na sua frente. Essa mulher é uma mulher maravilhosa. É um presente de Deus para você. Agora, em silêncio, a gente vai sentar. O que diz uma mulher? Alguém aí teve dificuldade de alguém descobrir o seu segredo? Eu não tive, não. Nem precisa. Eu já sou chorona, e a senhora faz uma coisa dessa? Titanic de fundo ali, dessa imagem. Eu falei, olha, Mas só que eu já vou chorar. Vou chorar, tá junto em Titanic. Essas coisas são proporcionais. Eu queria muito perguntar pra minha amiga se ela estava bem, se eu queria falar. Você sentiu vontade de abraçar? Sim. Da mão? E Eu queria sinto falar. vontade de abraçar também quando eu tô assim, quando eu olho. Tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Como foi? O que você achou, Thaís? Cara, é muito forte, né? É engraçado porque eu acho que linkou muito com o que você estava falando da questão da gente, em determinados momentos, a gente só precisar ser ouvido, né?
e você tá de frente com uma pessoa, olhando nos olhos dela e você não saber o que tá passando, você não poder perguntar para ela se tá tudo bem, o que tá acontecendo, te faz ter essa reflexão de que em vários momentos tem muitas pessoas que elas só precisam ser ouvidas e que elas se calam, né? Então te dá aquela, eu acho que a sensação que eu tive foi uma sensação de amor, de empatia, mas ao mesmo tempo de impotência. De você estar olhando para alguém e você falar assim, falar? Não, você não pode falar, né? Mas aquela sensação de você estar preso ali dentro de um sentimento, dentro de uma vontade de poder fazer algo e você não poder fazer algo. E acho que faz ter realmente esse olhar mais empático, né? De não julgar, de não criticar, de não questionar, mas você simplesmente parar no momento, respirar e só poder olhar para a pessoa do jeito que ela é. E você tentar buscar dentro de você essa empatia de você simplesmente olhar e falar assim, eu estou te vendo. Né? Eu acho que falta isso, eu acho que a gente vive numa loucura tão grande, num mundo tão corrido, que eu acho que falta o ser visto. Todo mundo tá te vendo a todo momento. Né? Tipo, Thaís, você no Instagram, tal, não sei o quê. Mas quantas pessoas realmente me olham? Quantas pessoas sabem do meu dia a dia? Quantas pessoas param para perguntar como eu tô? E a gente tem falta disso, né? E muitas vezes a gente não consegue olhar nos olhos das pessoas, né? Tem aquela coisa, se eu olhar vai descobrir meu segredo, não. E a gente precisa olhar, né? Porque muitas vezes a gente fala, tá tudo bem? A gente fala, tá tudo bem. E é mentira. Mas eu acho também que não, que tem às vezes a gente não precisa falar. Exato. Um abraço, um beijo, a gente precisa de um abraço. E é o que ela falou. Ai, posso dar um abraço? E é o que ela falou. Quando eu faço isso, eu geralmente eu abraço, gente. Você olha bem no fundo da pessoa e é como a Thaís falou, você sente, às vezes a pessoa não está bem, né? Então você sente vontade de abraçar, de acolher, né? Isso que a gente está precisando nos nossos dias de hoje. Eu fiquei muito emocionada. Perdi minha mãe faz 2 anos. Aí você olha para uma pessoa de cabelinho branco, né? E às vezes isso assim é muito importante, né? O desequilíbrio emocional provoca autoimagem negativa. Quando eu não estou bem comigo mesmo, eu não estou bem com o meu corpo, né? Então eu preciso estar bem aqui, né? Porque senão nada do meu corpo vai funcionar. Eu vou me criticar, eu vou, né, criticar geralmente outras pessoas que estão do meu lado, né? Então eu preciso tratar, gente. Isso aqui é muito importante. Eu preciso tratar o meu emocional para o resto de mim estar muito bem. Porque às vezes, por eu não estar bem emocionalmente, eu não me vejo da maneira que eu sou. Eu já ouvi muito isso, às vezes tomando decisões precipitadas, às vezes eu paro, mas essa não é a Cláudia. A Cláudia não faz isso. Mas aí, já foi. Sabe por quê? Porque o pilar da inteligência emocional é o estado de presença. É eu parar, eu me escutar para me ver como que eu estou, para depois eu tomar a decisão. É o principal pilar da nossa inteligência emocional. E hoje, o que a gente tem visto muito, se falar muito nas nossas emoções, mas o que faz para a gente lidar com as nossas emoções? Medicamento. Gente, não sou contra medicamento. Eu tomei medicamento. Não sou contra. Muitas vezes é preciso tomar remédio. E junto com o remédio você precisa se tratar. Porque o remédio, ele esconde. É como eu já falei para você.
O seu estado emocional são só sintomas. As emoções é só sintoma. O problema tá na raiz. Você precisa saber a raiz desse problema. E a nossa mentora do curso, ela diz, quando uma mulher se cura, gerações se curam por ela. Porque quando eu sou curada, eu quero que meus filhos sejam curados, eu quero que meus netos sejam curados, eu quero que as pessoas que estão à minha volta sejam curadas. Então, se eu começo a me curar, toda a minha família vai querer ser curada. Porque a mudança começa em mim. Ela tem que começar em mim para depois eu transbordar. Né? Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação. Sabe, hoje, depressão está na moda, medicamento está na moda, mas medicamento só esconde. Ele não deixa você, só esconde os seus sintomas. Você precisa ir na raiz, porque senão você vai passar que nem eu. Mais de 15 anos tomando medicamento. E isso, gente, tá aqui uma pessoa que... Quem toma medicamento para depressão aqui? Eu já tomei. E isso vai acabando com a nossa mente. Isso acaba com a nossa mente. Sabe? Eu cheguei ao ponto de eu ficar mais de 20 dias, apesar de tomar 100 gotas de Rivotril, de fazer coquetel, eu ficava mais de 10 dias sem dormir. Teve uma vez que minha filha falou, mãe, você tá que nem uma caveira. Porque o problema não estava em tomar medicamento, o problema estava numa raiz que eu não sabia, eu vim descobrir recentemente. Então, se eu tenho um problema aqui, eu vou me auto-julgar. Por mais que eu fiz a bariátrica, eu pesava 120 quilos. Tem mais de 18 anos que eu fiz bariátrica. Por mais que eu fiz a bariátrica, eu me auto-julgava, eu não me achava que eu estava bem, eu colocava defeitos em mim. Por quê? Não está bem aqui. Se não está bem aqui, não está bem. Põe um vídeo para mim. Não está bem em nenhum outro lugar. Eu preciso estar bem emocionalmente. E às vezes, muitas vezes, a gente tem problema com pai, com mãe. Gente, papai e mamãe têm os problemas deles. Mas a gente já parou para ver a história que o nosso pai com a nossa mãe sofreu? A minha mãe era uma pessoa assim que ela exigia muito da gente. Minha mãe tinha uma doença por limpeza terrível. Mamãe falava coisas pra gente terríveis. E foram tudo criando seus sintomas neurais. Mas a minha mãe, com 11 anos, ela foi trabalhar na casa da família em troca de comida. Sabe, muitas vezes eles fazem as coisas porque eles não aprenderam, eles não tiveram amor. Minha mãe não deixava papai abraçar a gente, porque ela não teve isso. E não é culpa dela. Eu erro com os meus filhos também, errei muitos com meus filhos, mas errei tentando acertar porque eu vim de uma criação e a gente vai passando, vai passando. Por isso que a Juliana fala, quando uma mulher se cura, gerações são curadas com ela. Então a gente precisa estar bem aqui. A gente precisa botar isso aqui no lugar, né? E agora a gente vai ver um filminho. Eu trabalho fazendo retratos falados. Trabalhei para o Departamento de Polícia de São José de 1995 até 2011. Eu apareci em um lugar onde nunca tinha estado e tinha um homem com um cavalete. Nós não conseguíamos vê-lo. Me descreva seu cabelo. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas depois de várias perguntas eu percebi que ele estava me desenhando. Me fale sobre o seu queixo. Ele estica um pouco, especialmente quando eu sorrio. Seu maxilar. Minha mãe me dizia que eu tinha um queixo grande. Qual seria a sua característica mais preeminente? Eu tenho um rosto gordo e redondo. Quanto mais velha eu fico, mais sardas eu ganho. Eu diria que tenho uma testa muito grande. Assim que eu terminava o desenho, eu dizia muito obrigado e elas iam embora. Eu não as via. Tudo o que me disseram antes do retrato foi para fazer amizade com uma outra mulher, Chloe. Hoje eu irei fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que você conheceu mais cedo. E irei fazer várias perguntas sobre o rosto dela. Ela era magra, com uma bochecha fina,
O seu queixo era um queixo bonito e fino. Ela tinha olhos bonitos. Nariz bonito. Ela tinha olhos azuis, lindos olhos azuis. Aqui estamos. Esse é o retrato que você me ajudou a fazer? E este é o retrato que alguém descreveu de você. Sim, isso é. Ela parece fechada e mais gorda, mais triste também. O segundo parece um pouco mais aberto, mais amigável e feliz. Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos amigos que nós fazemos, os empregos a que nos candidatamos, afeta tudo. Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade. Você acha que é mais bonita do que você diz? Sim. Nós gastamos muito tempo como mulheres, analisando e tentando consertar coisas que não estão completamente certas. E deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas que realmente gostamos. Você é mais bonita do que pensa. Vendo, a gente faz uma autoimagem errada da gente. E quando uma amiga ou uma outra pessoa vai descrever a gente, ela escreve totalmente diferente. Mas por quê? Porque as minhas emoções não estão boas. Então, se eu não estou com as minhas emoções boas, eu vou acabar me criticando, né? E a gente vai fazer um outro relaxamento bem gostoso. Bem gostoso. Eu quero que vocês, mais uma vez, confortáveis, descruza a mão nas pernas, fecha os olhos, gente. Eu vou falar umas palavras e vocês vão repetir para vocês em voz baixinha, tá? Repete para vocês, se entrega realmente, fala para vocês nessas palavras e se entrega. Então, vamos respirar. Soltar bem devagarinho de novo. Bem devagar. Respira de novo. E solta. E você vai falar para você mesmo: eu me perdoo por todas as vezes que eu me critiquei de forma improdutiva. Que eu me culpei de forma doentia. Que eu drenei a minha sagrada energia. De agora em diante e para sempre, eu escolho me curar, me cuidar, me amparar a cada passo e com todo amor e carinho. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu me amo. Agradeço a oportunidade de libertar essas memórias em mim. Agora você vai imaginar que você está na sua frente olhando para os seus olhos e diga: eu me perdoo por todas as vezes
que eu deixei de me respeitar. Por todas as vezes que eu impedi que a leveza e a alegria fazerem parte da minha vida. De agora em diante e para sempre, eu escolho respeitar o meu tempo de florescer a cada dor. De agora em diante e para sempre, eu escolho conscientemente me cuidar e me permitir. A leveza e a consciência de me cuidar e de me permitir e a alegria fazer parte da minha vida. Agora eu quero que vocês tragam atenção para o seu coração. Pode colocar a mão no seu coração. Sinta essa região se expandindo de amor próprio. Se permita sentir esse amor. E diz, de agora em diante e para sempre, eu escolho olhar amorosamente para a minha vida e regar o meu precioso jardim antes de me doar. Somente assim eu posso me doar por inteira, sem sentir dor. Eu permito o amor divino me preencher. Eu me amo, agradeço a liberdade e a cura. Isso. Aproveite essa oportunidade para abraçar a pessoa mais especial que é você mesma. Dá um abraço em você mesma. Um abraço de amor, de carinho, de gratidão por tudo que você superou até aqui. E se preencha desse sentimento e acolhimento. Potencialize esse sentimento em você. E agora você se sente ainda melhor com esse sentimento de bem-estar. Gere recurso dentro de você, gere alegria, gere amor, gere inteligência, gere capacidade. Todos os recursos que você mesmo precisa, gere dentro de você agora. E ainda de olhos fechados, eu quero que você vá retornando. Observe a sua respiração. Respire pelo nariz. Solta pela boca bem devagarinho. Respira pelo nariz e solte pela boca. Coloca os seus pés bem no chão, todo ele. Solta suas mãos. Respire mais uma vez pelo nariz e solta pela boca. E agora, no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Como foi? Agora eu quero que vocês façam o seguinte para mim. Distribua para mim, Maria.
Eu quero que vocês anotem para mim, não precisa colocar nome se vocês não quiserem, apenas uma lembrança que eu quero levar. Como foi esse momento para você? Tem uma pranchetinha aqui, né? Se tiver uma bolsa, alguma coisa para você escrever. Escreve para você como foi esse momento aí para mim. Gente, eu quero agradecer a vocês. Eu sei que muitas vieram de emprego para estar aqui. Agradecer a presença de vocês. Agradecer a Claudinha por ter cedido esse espaço para a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre a inteligência emocional. Eu espero que vocês saiam daqui, né, sabendo um pouquinho como gerenciar essas emoções, né? Não deixando que o inimigo leve vocês para o lado errado. Mas eu creio que todas aqui são filhas de Deus, né? Como terapeuta, eu não posso, quando eu estou dando palestra, eu não posso falar, mas essa é a minha crença e sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Então, eu creio num Deus que é maravilhoso, um Deus que cura, né? Mas para esse Deus curar, a gente precisa conhecer a nossa história e colocar essa história na mão dele. Que aí a cura é completa. A terapia ajuda, vai te ajudar a curar, mas Jesus cura por completo. Amém. Então, Jesus cura nossas emoções, trabalha a sua mente, queira melhorar, para que Deus possa fazer de nós mulheres diferentes para esse mundo que está precisando. Nós precisamos sair daqui como mulheres diferentes, mulheres que vão impactar a nossa família, nossos filhos, nosso marido, nossos amigos, no nosso trabalho, né? Precisamos acolher, né, essas mulheres que às vezes não têm como saber lidar com as emoções dela. Então, como mulher de Deus, nós precisamos aprender a acolher isso. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a cura, a nossa cura, a cura de cada um de vocês está na sua própria história. Deus nos criou desde a fundação do mundo para que nós sejamos mulheres completas, mulheres que vivam nesse mundo sem estar sentindo essas coisas, sem deixar essas emoções aflorar de formas erradas. Então, ele nos fez perfeita, ele nos escolheu. Então, que a gente saia daqui exalando esse perfume de Jesus. Esse é o desejo que eu quero para todas vocês. Tá? E eu quero fazer uma rodinha, que eu trouxe uma lembrancinha para vocês. E eu quero que venha aqui. Pode começar com você. Lê isso aqui e olha para esse espelho depois e lê todas essas frases aí para você mesmo. Gente, aqui eu estou dando uma lembrancinha, tem o meu Instagram, o meu WhatsApp, eu estou à disposição de vocês se quiserem conversar, tá? Pode mandar uma mensaginha para mim, eu conheço a Cláudia há mais de 20 anos, ela também sabe, então, mas tá aí meu WhatsApp, o meu Instagram, faça uma visitinha lá. Vem? Vem você. Olha pro espelho e vai entender o jeito dessa mulher.
tudo isso e mais. Sim? Creia. Isso é posse. Te amo, viu? Eu também passo. Dá um jogo nesse jogo. E eu creio também. Se precisar de mim, o WhatsApp, o Instagram tá aí. Cláudia Paula. Eu não sei nem se eu vou chorar. Não, já tô chorando. Eu já tô chorando. A gente só vai continuar chorando. É um choro. Chega de chorar. Mas eu creio que esse choro é algo que é importante, né? A gente colocar para fora esse sentimento. Não é um choro de tristeza. Eu creio que é um choro de novas descobertas, sabe? Que esse momento, eu agradeço primeiramente a Deus, né, por nos proporcionar tudo isso, porque sem Ele nós não somos exatamente nada, né? Estaríamos perdidos neste mundo tão caótico, né? Mas agradecer a essa mulher maravilhosa que eu conheço já faz mais de 20 anos, né, Cláudia? E por conhecê-la, saber da índole dela, saber até da história dela, que ela não chegou a contar nem um terço de tudo que ela já passou na vida. Mãe de quantos filhos, Cláudia? 16. 16. Gente, Imagina 16 Thaís, mãe. Nossa, misericórdia. eu lembro, são 16 filhos, só que 15 do coração e uma de sangue.
E quando a filha dela de sangue era pequenininha, ela falava assim, eu não quero ser de sangue, eu quero ser de coração. Eu lembro dessa frase que ficou marcada. E está aí, né? Hoje, fazendo esse excelente trabalho e que a gente possa ter esses momentos mais e mais, porque precisamos disso, né? Precisamos disso, porque o nosso dia a dia é um dia a dia muito louco, muito louco. E se a gente não para, a gente pode explodir. E essa explosão, ela pode trazer consequências graves. Eu lembrei, sabe qual? Eu fiz curso de mergulho de profundidade, né? Mergulho autônomo. E o meu instrutor, ele falava assim, se você está a 20 metros lá no fundo do mar e, sei lá, estoura uma mangueira, acontece algum BO lá, e você se desesperar, mas vai dar ruim mesmo. Então, numa situação de desespero, para e pensa. Que é exatamente o que você falou, Cláudia. Porque muitas das vezes a gente vai tão doido, né? Que às vezes o óbvio está ali na nossa frente, a gente não enxerga. E faz tropeços em cima de tropeços. Eu usei uma palavra bonita, tá? Porque não era esse o termo que eu queria usar. Mas a gente faz coisas que acabam impactando em aumentar mais o problema ao invés de trazermos soluções. Então, que este momento, Cláudia, ele não seja só este agora. Que este momento a gente possa fazer isso muito mais vezes. E fazer em comunhão, estarmos aqui reunidos com essa dinâmica de um olhando para o outro, trocando e tal. Tem pessoas que eu não conheço, né, aqui, tem outras que eu já tenho mais afinidade, minha filha, minha outra filha nora, né, minhas queridas alunas, minhas irmãs em Cristo, mas esse troca-troca é muito importante, É engraçado que você está falando tudo isso, e aí eu lembrei da palavra, eu quero só ler um trecho, eu lembrei da palavra que o pastor falou na igreja no domingo, e uma coisa que nós conversamos na célula ontem, né? E aí foi até uma foto que eu postei junto com as meninas ontem, que eu acho que vem muito de encontro a isso, que fala em Romanos 5, 3, versículo 3 e 4. Fala não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Então, que mediante, às vezes, todas as coisas que a gente passa de tribulações, é muito comum que a gente sempre se desespere, né? Que a gente perca o fôlego, mas que a gente realmente tenha esse discernimento e essa capacidade de chegar para Deus e pedir realmente para a gente, para nos trazer discernimento, para nos trazer sabedoria, e a gente saber que mesmo nas tribulações, quando a gente é perseverante, quando a gente acredita, sempre há esperança. E a esperança é o que faz a gente mudar, né? E obrigada, Cláudia. Desculpa te cortar. Não. Mas assim, eu acho que um momento como esse é um momento para a gente realmente parar para se enxergar, né? É um momento que a gente consegue se olhar no espelho e a gente afirmar pra gente coisas que no nosso dia a dia a gente se esquece. Ou que a gente deixa com que a palavra dos outros afete, com que as circunstâncias do dia a dia nos faça nos diminuir. Mas momentos como esse fazem a gente lembrar que a gente é filha amada, que a gente é escolhida e que independente do que a gente passe, tudo tem um propósito, né? A gente não está sozinho, tudo tem um propósito. E buscar essa sabedoria em Deus e buscar essa sabedoria dentro de nós e da nossa história e respeitar o que a gente passou, o que a gente viveu e não se prender mais desse passado e fazer nova todas as coisas, eu acho que é o que realmente nos cura para que a gente possa curar. Então, muito obrigada por esse momento.
E eu quero que vocês levem um exercício para casa. Quando vocês se acordarem, olha no espelho e diz: eu sou filha amada, eu sou predestinada, eu faço parte de uma noiva, eu tenho uma vida eterna com Deus, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou amorosa. Olha no espelho e fale isso para você. Você vai ver como que o seu dia vai ser diferente. E para, gente, durante um momento no dia, para, respira, sinta você mesma, sabe? Tira um momento para você, nessa correria que você tem do dia. Não, eu vou tirar 5 minutinhos para mim. Respira, Deus nos deu a respiração, então respira e você vai ver que o seu dia vai ser melhor. Exercício para casa. Gente, a gente não pode esquecer que a mulher sábia edifica o lar. Então, tudo isso que nós aprendemos aqui e foi aflorado aqui é justamente para que realmente nós pratiquemos isso que está na palavra. A mulher sábia edifica o lar. Amém?